Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, começar o estudo do capítulo 3 das cartas de Paulo aos Romanos. Nas semanas passadas a gente falou sobre o judaísmo, circuncisão, e Paulo coloca pra gente um conceito praticamente simbólico de ser judeu como aquela pessoa que está em conexão com Deus, que está buscando fazer a sua vontade para além do seu conhecimento, apenas e para além das práticas ritualísticas exteriores. Então ele vai dizer o seguinte aqui: que vantagem há então em ser judeu? Porque aí aqui ele sai um pouco do conceito ideal que ele colocou lá, simbólico, e volta para a realidade, porque ele sabe que não ia ser tão bem compreendido, né? Então ele fala: que vantagem há então em ser judeu? E qual a utilidade da circuncisão, do ponto de vista aí da sociedade mesmo? Muita, e de todos os pontos de vista. Em primeiro lugar, porque foi a eles que foram confiados os oráculos de Deus. E o que acontece se algum deles negaram a fé? Aqui a gente tem um ponto que sempre aparece quando a gente faz uma adesão espiritual, religiosa, não importa em qual espaço, qual instituição, que é muito superficial. A gente fica mirando muitas pessoas, como se elas fossem, por ser religiosas, obrigadas a serem perfeitas. E nós não somos, nós estamos no caminho. Então Paulo já percebe isso. Quando a gente vai falar do judaísmo e começa a falar: porque eu conheço um fulano ali, judeu, fez isso. Tem uma pessoa espírita que eu conheço, olha só o que ela faz, olha os erros dela, olha aquele padre, o que ele fez, aquele pastor, enfim. Então a gente começa atacando a pessoa que, se fez algo errado, precisa ser responsabilizado por isso, é lógico, mas a gente coloca junto a parte teórica religiosa como se ela não valesse, Então Paulo vai falar sobre isso, ele vai perguntar, ele faz muita pergunta que são perguntas retóricas para nos fazer pensar, A infidelidade deles não anulará a fidelidade de Deus? De modo algum, ele mesmo responde. Confirma-se, pelo contrário, que Deus é verdadeiro, Deus é veraz, na verdade, o termo que ele usa nessa tradução aqui. Enquanto todo homem é mentiroso, ou seja, mesmo que a gente esteja na mentira, seja uma mentira evidente, consciente, seja quando a gente está mentindo para a gente mesmo, Deus continua sendo verdadeiro, Deus continua sendo fiel, no sentido de estável, Ele não fica mudando de ideia como a gente, Para que sejas... ele fala, conforme a Escritura. Aí ele vai citar aqui uma frase que é famosa, pelos textos sagrados do Antigo Testamento. Para que sejas justificado nas tuas palavras e triunfes quando fores julgado. Então, isso da gente manter, buscar manter a nossa verdade, a nossa luta por sermos pessoas melhores, em conexão com Deus, buscando fazer a vontade de Deus, isso pode não ter um efeito momentâneo, Podemos não ser, e normalmente não somos, na história da humanidade, e hoje também, compreendidos totalmente. Mas há sempre uma consequência para tudo de bom e tudo de autoconhecimento que a gente ganha. Então, essa consequência está expressa aqui nessa frase muito antiga. Faça tudo isso para que você seja justificado, ou seja, para que você fique em paz com a justiça de Deus, para que você consiga se conectar com Deus. Nas tuas palavras, naquilo que você faz, naquilo que você fala, mas que também você triunfe no julgamento, Que as suas ações sejam coerentes com as suas palavras. Essa é a nossa busca. Mas algumas pessoas não conseguem, é verdade, cada um vai ter um caminho, vai ter um processo. Nós somos responsáveis socialmente? Sim, nós somos seres sociais, gregários, influenciados o tempo todo, mas a responsabilidade maior é minha com a minha vida. E sempre que eu fizer o meu melhor, sem me esconder, sem acreditar nas ilusões, do segredo, da injustiça, eu vou estar reverberando ao meu redor isso. E vou, por consequência, já vivenciar um mundo melhor hoje mesmo. Quando a gente pensa na lei que Paulo fala tanto, falou nas semanas passadas, a gente falou naqueles trechinhos sobre a lei, sobre cumprir a lei, não só pela circuncisão, mas cumprir a lei, a gente pensa, como que é essa lei? E a gente ouve Jesus falando, essa lei é o amor para todas as pessoas, em todas as ocasiões. Conforme a gente se esforça nesse sentido, a gente está caminhando, para vivenciar isso que está aqui nessa última frase, se sentir justificado, triunfar no julgamento da nossa própria consciência,
Mas nós conversamos mais semana que vem.